Olá, queridos amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima, que a paz esteja em nossos corações. Eu sou o missionário Daniel Silveira e aqui eu iniciei esse vídeo para tirar algumas dúvidas dos irmãos que têm entrado em contato aí comigo, pedindo para me gravar sobre a intercessão dos santos. Meus amados irmãos e irmãs, eu acredito que esse tema é um dos que mais o católico tem dúvida, né? Nós sabemos muito bem da pressão que os hereges nos dão, dizendo que a intercessão dos santos é algo inexistente. Eles dizem que os santos não podem interceder por nós, porque só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E aí eles começam a vir com um amontoado, né, de ataques contra o católico. E eu quero gravar essa live aqui para esclarecer para vocês como provar na Sagrada Escritura que a intercessão dos santos é um fato. Meus amados irmãos, para quem não me conhece, eu sou o missionário Daniel Silveira, sou ex-protestante e hoje eu desenvolvo um trabalho de apologética pelas redes sociais e graças a Deus tem dado muito fruto. Tem muito herege aí me perseguindo, né? Mas a perseguição para cada um de nós é uma alegria. Quando nós estamos no caminho certo, existe toda uma perseguição contra nós. E eu não tenho medo de perseguição, graças a Deus. Eu tenho desenvolvido esse trabalho de evangelização e eu estou aqui para pagar o preço mesmo. Estamos juntos, tá bom? Vamos iniciar então essa live. Eu sei que vai ter todo um combate querendo impedir dessa live acontecer, mas eu conto com a sua intercessão e que nós possamos juntos estudar. Quero logo que você pegue a sua Bíblia, pegue, se possível, um caderno, uma caneta, para que a gente possa estudar esse tema, tá bom? Vamos iniciar então pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora nesse momento possa interceder por cada um de nós e que esse momento de pregação, esse momento de reflexão, seja para o nosso crescimento espiritual, seja para que nós possamos ter um discernimento mais aprofundado da palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos que tu possas enviar o teu Santo Espírito, o Espírito Santo, para que possamos ter a sabedoria e assim possamos desenvolver esse estudo dentro da Sagrada Escritura sobre a intercessão dos santos. Consagramos esse momento à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora nos proteja, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, meus amados irmãos. A galera que está me acompanhando aí na internet, né, acompanhou aí os meus debates com os protestantes. Fui ameaçado de um processo, né, um protestante me ameaçou dizendo que ia me processar. Graças a Deus, meu advogado já disse que está aí pronto para responder qualquer ataque. E eu não fiz nada de errado, né? Eu apenas defendi a igreja e pelo protestante ter ficado sem argumento, ele foi lá e me ameaçou de me processar. Mas a galera que estava acompanhando o debate que eu publiquei no YouTube, eu vou republicar esse debate, né? E vou publicar lá no YouTube, no meu canal no YouTube. Você que ainda não segue, ainda não se inscreveu, coloca lá missionário Daniel Silveira Fonteles. Aí você se inscreve e acompanha lá o trabalho de evangelização, tá bom? Eu peço a sua ajuda em marcar os seus amigos aí no seu Facebook, compartilhar e marcar os seus amigos, tá bom? Eu peço que você agora pegue a sua Bíblia Sagrada e o seu caderno, a sua caneta, para a gente poder estudar juntos, para quando um protestante lhe atacar, você saber responder. E não somente para responder aos protestantes, mas para que nós possamos desenvolver um amor mais intenso à igreja, né? Um amor mais intenso à verdade. Amém? Amados, quando nós vamos falar sobre a intercessão dos santos, nós já devemos esclarecer uma coisa. E isso independente de qual for o tema, né? Intercessão, imagem, seja lá o que for, você já tem que deixar claro para quem está te questionando
E para todas as pessoas que estão lhe atacando sobre os temas que tanto os protestantes abordam, os católicos, você precisa deixar claro que nem tudo está escrito ao pé da letra na Bíblia. A própria Sagrada Escritura deixa claro isso, que nem tudo foi escrito, certo? Você pode ver lá no finalzinho do Evangelho de São João, ó, vou pegar aqui para vocês verem. Lá vai dizer assim, lá no capítulo 21 do Evangelho de São João, no versículo 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, nem tudo foi escrito, né? Nem tudo foi escrito. E por sabermos dessa realidade, nem tudo foi escrito ao pé da letra. Então a igreja, ela teve um processo de desenvolvimento, né? Nessa questão de comunicar a sua doutrina ao povo. Então a intercessão dos santos, ela está dentro dessa realidade, desse processo de desenvolvimento da comunicação da igreja para com o povo, né? Porque nós sabemos muito bem que a verdade ela não foi jogada assim na cara das pessoas de uma vez, né? Teve um processo, né? Para que as pessoas pudessem acolher a mensagem de Deus, entender a mensagem de Deus, né? Não tem como a verdade ser dita assim de uma vez, peibuf, não. Tem que ter um processo para isso. E a igreja, ela nos entrega a mensagem de Deus dentro dessa realidade do processo formativo. Mas vamos lá. Eu quero iniciar falando sobre a intercessão dos santos, né? Já com esse esclarecimento que nem tudo está escrito ao pé da letra, mas eu quero responder aqui uma perguntinha que acontece na vida de, eu acredito que todo cristão. É possível a intercessão dos santos? Será que os santos podem de fato nos ouvir? Como? Se eles não são onipresentes. Como é que os santos, Daniel, podem ouvir nossas orações se eles não são onipresentes? Como explicar isso a um protestante? Bom, eu vou esclarecer todos os questionamentos, inclusive vou apresentar aqui alguns argumentos dos protestantes e dar em seguida a resposta, tá bom? Um dos argumentos mais utilizados pelos protestantes, né, de forma desonesta, eles pegam João capítulo de número 14, versículo de número 6. Abra aí sua Bíblia em João capítulo 14, versículo de número 6. Nesse versículo 6 está escrito assim: Jesus lhes respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, os protestantes, quando eles pegam esse texto bíblico, o que é que eles dizem? Ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. Então, não existe intercessão dos santos. Por quê? Porque você já tem Jesus para interceder por você, né? Como se Jesus não fosse Deus, né? Aí o protestante, ele tenta argumentar isso aí. Amados, entenda uma coisa. Quando nós falamos sobre Jesus, quando a palavra de Deus ela fala sobre Jesus, você precisa falar de Jesus em sua totalidade. Em sua totalidade. Preste bem atenção para que você entenda. Você precisa falar de Jesus em sua totalidade. Sim, Jesus ele é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Mas como é que nós interpretamos isso, né? Nós católicos, na verdade, como que a igreja interpreta isso? Sim, Jesus ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Mas de que forma? Será que isso se encaixa na realidade da oração? Meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender uma coisa. Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas o Cristo total, a totalidade de Cristo. E que totalidade é essa que eu estou querendo que você entenda? Ora, a Bíblia vai dizer que Jesus ele tem um corpo místico. Esse corpo místico é a igreja. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo de número 12. Isso está escrito em Romanos capítulo 12, versículo de número 5. Isso está escrito também em Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 18, onde ela vai falar que Cristo é o cabeça da igreja.
Então, quando a Sagrada Escritura ela nos deixa claro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ela fala de um Jesus em sua totalidade. Esta totalidade que eu estou querendo lhe falar é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Quando nós católicos, por exemplo, dizemos que fora da igreja não há salvação, nós estamos querendo dizer que fora do corpo místico de Cristo não há salvação, a não ser por ignorância invencível. Porque nós entendemos que o Cristo que a Sagrada Escritura fala é o Cristo total, ou seja, o corpo místico inteiro. Então, nós acreditamos na intercessão dos santos. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja e esse corpo místico, ele está em comunhão por permissão de Cristo, que é o cabeça desse corpo. Ou seja, o corpo inteiro ele está em comunhão. É por isso que nós católicos acreditamos que a igreja ela é única. Mas existem 3 realidades na igreja. A igreja triunfante, que é a igreja que está no céu. A igreja padecente, que é a que está no purgatório. E a igreja militante, que é a igreja que está na terra. Ou seja, nós. Então, amados, quando nós falamos que acreditamos na intercessão dos santos, nós não estamos querendo desvalorizar que Jesus é o único mediador. Não. Pelo contrário, estamos reconhecendo o mediador em sua totalidade, ou seja, todo o corpo místico de Cristo. Interessante que teve uma vez, eu gosto muito de partilhar isso, sabe? Teve uma menina que chegou para mim e ela disse assim: Daniel, para que eu vou pedir a um santo? Para que eu vou pedir a Maria, a São Francisco, a santo não sei o quê, se eu já tenho Deus? Para que Maria, se eu tenho Deus? E aí, sempre que eu conto isso, as pessoas gostam muito. Eu olhei para essa pessoa e disse assim: você já pediu para o seu pastor orar por você? Ela disse: já. Eu disse: para quê, se você tem Deus? Ora, se for pensar dessa forma, as orações uns pelos outros é algo inválido. Meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos entender que o corpo místico de Cristo, ele tem uma comunicação, ele tem uma união por meio de Cristo, que é o cabeça. Então, os santos podem nos ouvir porque Cristo, que é o cabeça, permite esta comunicação. Vamos analisar aqui 1 Coríntios. Por favor, pegue sua Bíblia e vai em 1 Coríntios capítulo de número 12. Esse texto é o texto mais impactante da Sagrada Escritura, aonde fala da intercessão dos santos. Eu costumo dizer que se fizermos uma análise honesta desse texto, jamais duvidaríamos da intercessão dos santos. Vamos analisar com calma. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Analisa comigo aí na sua Bíblia, tá bom? Aqui vai dizer assim. Deixa eu pegar uma Bíblia protestante, né? Para ficar melhor ainda. Tá aqui na minha mão. Estou com a Bíblia protestante aqui. Vamos pegar uma Bíblia protestante, né? Não vamos nem pela católica, não. Vamos aqui pela Bíblia protestante. Vamos ver se pela deles dá para argumentar, né? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 12. Presta atenção. Vai começar dizendo assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aqui a gente já quebra muita argumentação dos hereges. Basta você perceber a potência desse texto. Vou ler de novo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, se nós acreditamos que Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e negamos a intercessão dos santos, isso fica sem lógica. Por que fica sem lógica? Porque a palavra de Deus também diz que esse Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, é esse Cristo que possui um corpo que se chama igreja. E esse corpo é um corpo misto, ou seja,
Nós somos muitos membros, mas nos unindo formamos um só, que é o corpo místico de Cristo. E esse corpo, ele está em comunhão. Você pode ver na sua Bíblia também, vai anotando aí porque é muita passagem. Lá em Efésios capítulo de número 1, do versículo 9 ao 10, lá vai dizer que em Cristo está unido tudo aquilo que está no céu e tudo aquilo que está na terra. Então é por meio de Cristo que isso é possível, tá? Vamos dar continuidade à leitura. Estou lendo numa Bíblia protestante, meu irmão. Para sua alegria aí, católico, e para sua tristeza, herege, né? Se você for um herege, você está aí, meu Deus do céu. Mas espero que você se converta. Vamos lá. Vamos agora para o versículo 13. Olha que texto lindo. Olha a continuidade. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Veja, em um Espírito. Então, por meio do batismo também, nós temos essa unidade, esta união que nós chamamos de comunhão dos santos. Aí diz assim, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Por isso, meus amados irmãos, que a gente crê na intercessão dos santos. Por quê? Quando nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja, tá? Aqui. E nós entendemos que esse cabeça, ele possui um corpo místico. Esse corpo místico aqui constitui o quê? O Cristo. E aí, esse corpo místico, em unidade com o Cristo, que é o cabeça, eles se mantêm em comunicação uns com os outros. E isso é a comunhão dos santos. Entendeu? Então, vamos aí, São Paulo ele vai dar esse exemplo. Nossa, isso aqui é rico demais. Quando São Paulo dá esse exemplo, ele está aqui validando perfeitamente aquilo que nós acreditamos na intercessão dos santos. Ele diz assim, ó, versículo 14 de novo, porque também o corpo não é um só membro, ou seja, não é só a cabeça que é Cristo, mas é ele total. Você está entendendo? Ó, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E o que é que diz lá no versículo 12? Que embora muitos, nós somos um só em Cristo. Por isso que São Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Por que ele diz isso? Porque agora ele está nesse corpo místico. E esse corpo místico, ele tem unidade. Você está entendendo, irmão? Glória a Deus por isso. Versículo 15. Aí ele começa a dar exemplos de como funciona a comunicação desse corpo, né? Ele vai se utilizar dos membros de um corpo, né? Do corpo, por exemplo, esse que você tem, que eu tenho. Ele vai se utilizar dessa linguagem para explicar melhor para a gente como que funciona essa comunhão dos santos, né? Como que funciona essa unidade da igreja, que é o corpo místico. Versículo 15. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Veja só. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Perceba. Aí versículo 16. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Por exemplo, ele está mostrando aqui que cada membro do corpo tem uma função, certo? Tem uma função. Isso aqui também se encaixa muito na hierarquia da igreja. Aí vai continuar lá no versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Veja, ele vai mostrando que cada membro tem uma função. Aqui está a hierarquia da igreja, né? Aí está a posição dos santos e por aí vai. Aí vai continuar no versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Por isso que a intercessão dos santos existe.
é possível. Por quê? Porque é uma comunicação dos membros com outros membros que estão no mesmo corpo. Se você sente uma dor lá no dedão do seu pé, todo o seu corpo vai reagir em função de defender a dor que você está lá, né? Te defender contra a dor que você está sentindo lá no seu pé. Então, tá vendo como o corpo ele tem uma comunhão, ele tem uma unidade? Assim é a igreja. Então, Jesus é sim o caminho, Jesus é sim a verdade, e Jesus é sim a vida, mas Jesus por total, em sua totalidade. Essa realidade se encaixa perfeitamente na igreja. Aí versículo 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Isso aqui está uma lapada nos protestantes. Sabe por quê? Porque eles dizem o quê? Que não precisa da intercessão dos santos. Que não precisa pedir a Maria. Que não precisa pedir a Santo Antônio, São Francisco, porque já tem Deus. Mas vai lá e pede para o pastor orar. Né? Para que se você tem Deus, meu amigo? Entendeu? Então, por que Deus ele deseja sim que você peça a intercessão dos santos? Porque Deus sempre nos ensinou a trabalhar em unidade, né? Então, esse versículo 21 que diz: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Então, precisa ter uma união. Por que no protestantismo não tem intercessão dos santos? Ora, meu irmão, é lógico que não tem. Porque o protestantismo não está dentro do corpo místico de Cristo. Os protestantes são membros amputados do corpo. Eles se desligaram de Cristo, que é o cabeça. Por quê? Porque a igreja ela é o corpo místico de Cristo. Então, quem sai da igreja é membro amputado, filho. É membro amputado. E você sabe muito bem que se você corta um dedo da sua mão e ele fica fora, o que é que acontece? Apodrece. Perde a união com o corpo. Perde a união com o corpo. Com Cristo, que é o cabeça. E nós sabemos que Cristo é o cabeça. Colossenses capítulo 1, versículo 18, fala perfeitamente isso. Então, irmãos, podem dizer que não precisa dos santos, que não precisa de Maria, que não precisa... Isso é orgulho, falta de conhecimento bíblico, porque está aqui que um membro não pode dizer que não precisa do outro. Ah, Daniel, mas agora eu quero que você me mostre mais detalhadamente essa questão da intercessão dos santos, porque o meu amigo protestante, sabe o que é que ele disse para mim? Que os santos não podem interceder porque eles estão dormindo. Será, meus irmãos? Será que os santos estão dormindo? Vamos ver. Vamos ver aqui na Bíblia protestante se os santos estão dormindo, né? Vamos ver. Vamos começar pelo primeiro livro da Bíblia. Vamos lá para Gênesis, né? Vamos aqui para Gênesis. Eu quero que você vá bem no comecinho da Bíblia, né? Aqui em Gênesis. Você vai pegar o capítulo 4, versículo de número 10. Veja só. Você lembra de Abel que foi morto por Caim? Pois é. Gênesis capítulo 4, versículo de número 10. Vai dizer assim: e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Os santos não estão dormindo. Está aqui na Sagrada Escritura que Abel estava clamando por justiça. Ora, se os santos estivessem dormindo, ele não estava falando, não é? Vamos agora de Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Nós vamos agora para o último livro da Sagrada Escritura, Apocalipse. Vamos lá para o capítulo de número 6, do versículo 9 ao versículo de número 10. Olha para isso. Bíblia de tradução protestante. E havendo aberto o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Cara, pensa comigo. Se os santos estivessem inconscientes, como é que os mártires estariam orando desse jeito? Os caras estão aqui, irmão, os mártires estão clamando por justiça. Eles estão falando com Deus. Como é que eles estão dormindo? Essa doutrina protestante é mentirosa. Mentirosa. E você sabe muito bem quem é o pai da mentira, né? Está lá em João 8,44, dizendo que é o diabo. Então essa doutrina dos protestantes aí, ó, mentirosa, tá? Já foi refutada, tá? Manda aí pro seu amigo protestante, diga para ele: meu amigo, se converta, viu? Se converta. Então aqui, os mártires estão rezando. E o que me chamou a atenção aqui, sabe o que é? É que isso aqui acaba com essa onda aí dos protestantes, dizer: mas os santos não são onipresentes, que não sei o que, que não sei o que. Ó, chupa essa manga aqui, ó. Aqui está dizendo que eles estão, ó, presta atenção, e clamavam com grande voz, dizendo: ó, o que é que os mártires, que os protestantes acreditam que estão dormindo, mas não estão. Olha o que é que eles pedem: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Isso aqui é um sinal que eles sabiam muito bem do que estava acontecendo na terra. Meu irmão, como é que eles estão dormindo? Se eles estão falando e estão sabendo do que está acontecendo na terra. Mas eu vou dar mais um cajado agora? Vamos dar mais uma nos hereges? Vamos para cá. Apocalipse capítulo de número 5, versículo de número 8. Ó para isso. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Senhor protestante, olha para cá, não fica nervoso, responda. Quem é o Cordeiro? Jesus, né? Presta atenção, vou ler de novo. Tradução de Bíblia protestante, chupa essa manga aí. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que são as orações dos santos. Vou repetir mais uma vez. Que são as orações dos santos. Só mais uma vez. Que são as orações dos santos. Mas os anciãos não eram onipresentes. Como é que eles tinham acesso às orações dos santos? Por permissão do Cordeiro. Por permissão do Cordeiro. Porque Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo místico, que mantém todo mundo em unidade, em comunicação. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 8, versículo 3, por favor. Vai aí na sua Bíblia aí. Vai na sua Bíblia aí. Chupa essa manga aí. Apocalipse capítulo 8, versículo de número 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos. Espera aí, eu vou repetir, certo? Para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Um único anjo tinha acesso às orações de todos os santos. Me mostrou uma passagem da Bíblia que mostra o povo pedindo intercessão dos santos. Meu irmão, você quer coisa mais clara do que isso aqui? Você quer coisa mais clara do que isso aqui? Está aqui.
Está aqui. Você quer mais do que isso? Por favor. Meus amados irmãos, os protestantes, eles não conhecem a Bíblia Sagrada de verdade. Por quê? Porque eles lêem segundo a carne. Eles não lêem movidos ao Espírito Santo. Eles lêem segundo o achismo deles. O que é que Jesus disse lá para os apóstolos? O que é que o povo diz que eu sou? Não, uns dizem que tu é João Batista. Outros dizem que tu é fulano de tal, que não sei o quê. Uns dizem que tu é Elias. Se você hoje em dia, né? Um diz que tu é Roberto. Outros dizem que tu é o Luquinhas. Outros dizem que tu é não sei o quê. Aí Jesus chega e diz: e vocês? Quem dizeis que eu sou? Aí chega Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Feliz és, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, não é a opinião do povo que está com a verdade, é a opinião do magistério da igreja. Esse magistério quem instituiu foi Jesus. Entendeu, irmão? Então, quando vem um protestante para cima de ti querendo dar essas interpretações loucas deles, você diz: não acredito na sua interpretação não, porque você não é responsável para interpretar a Bíblia. A responsável para interpretar a palavra de Deus é a igreja, que lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz que é coluna e sustentáculo da verdade. As passagens que eu lhe disse até aqui, você que não anotou: Gênesis capítulo 4, versículo 10, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 10, Apocalipse capítulo 8, versículo 3, certo? Anotou aí? Beleza. Se eu estiver rápido demais, quando eu terminar a live, você vai dar um retornozinho aí e você anota tudo. Amém? Eu quero que você pegue a sua Bíblia, que eu estou aqui com a tradução, estou repetindo 1 milhão de vezes, porque se chegar um protestante aí meio atrasado na conversa, ele já chupa essa manga, né? Daniel capítulo 10, versículo do 12 ao 13. Essa é cajado. Ó para isso. Daniel capítulo 10, do versículo 12 ao 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Olha só o que é que o versículo 13 diz. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui ele está falando da ação de São Miguel, arcanjo. O profeta orou, a oração dele foi ouvida, São Miguel veio por causa de suas palavras e o ajudou. Vamos lá para o último versículo. Daniel capítulo 10, lá no último versículo. Aqui na Bíblia de Tradução Protestante é o versículo de número 21, tá? Em outras muda um pouco, mas nessa é o 21. Diz assim: mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e que ninguém há que se esforce comigo. Presta atenção. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Ele disse: não há ninguém que me defenda contra eles, a não ser Miguel. Se você fala isso hoje, o protestante diz que você é idólatra. Vai dizer isso para um protestante, que não há quem te defenda a não ser Maria. Idolatria, seu idólatra, se converta, que pepepe, papapá. Então quer dizer que o profeta Daniel adorava Miguel? Por favor, querido. Por favor. Vamos lá para Daniel capítulo 12, versículo 1. Vamos para mais uma. Certo? Vamos para mais um aqui. Olha para isso. Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
Ah, mas não pode venerar os santos nem os anjos. Ó aqui, Bíblia de tradução protestante. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Ó, que se levanta em defesa do povo de Deus. Mas como é que ele vai defender o povo se ele não é onipresente, querido? Isso é o que os protestantes dizem, né? Tá aqui mais um exemplo, protestante. Na Bíblia de tradução de vocês, a intercessão dos santos é um fato bíblico. Está na palavra. Não, mas aí o protestante, ele vai tentar ainda de todo jeito deturpar essa interpretação. Aí o cara vai pegar um dos maiores textos que eles utilizam, né, de forma desonesta, distorcendo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, no versículo 5. Lá vai dizer assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Opa, tá na Bíblia, meu irmão. Só há um mediador, não tem essa de intercessor nenhum. Santo não pode interceder por mim, porque a Bíblia diz que só há um mediador. Tá aqui. Oh, meu Deus do céu. Eles agora derrotaram os católicos. Nossa. Meus irmãos, isso é uma distorção do texto. Isso aqui está falando que ele é o único mediador, o único que poderia morrer por nós na cruz. Não é referente à oração não, querido. Sabe por quê? Porque o texto, essa fala não para no versículo 5. Tem uma vírgula aí, querido. Continua lendo que tu vai entender qual é a mediação que o texto está se referindo. Ele continua: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aqui está falando da mediação, querido, da morte da cruz, da morte de Cristo na cruz. Não é de oração. Pare de distorcer o texto. É tanto que o versículo 5, ele vai terminar com a palavra homem. Veja, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Viu só? Por que destaca isso? Porque continua, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Aqui fala da mediação da morte de Cristo na cruz, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, e não de oração. Até porque, poucos versículos antes, lá no versículo 1 de 1 Timóteo capítulo 2, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui está nos recomendando a orarmos uns pelos outros. Bíblia de tradução protestante, eu provei agora que a intercessão dos santos existe sim. A Igreja Católica Apostólica Romana não está errada, certo? Analise os textos, analise as argumentações e você vai chegar à conclusão que a interpretação protestante é desonesta. Ah, Daniel, mas teve um protestante lá que disse que tem uns textos da Bíblia aí que fala que a pessoa está inconsciente. Não, que fica inconsciente é o corpo, a alma não. Até porque existe o juízo particular. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 9, no versículo de número 27. A palavra de Deus vai nos mostrar claramente isso, né? Lá em Hebreus 9, 27 diz que importa que o homem morra uma única vez. E logo em seguida vem o juízo. Então, aqui vai falar do juízo particular, certo? Então, assim, quando a pessoa morre, logo em seguida vem o juízo. Meus amados irmãos, eu espero que vocês tenham aprendido muito aí com essa gravação, né? Espero de coração, tá? E eu tenho certeza que isso vai ser de grande proveito para a sua espiritualidade como católico. Amados, tem outra coisa interessante que eu quase me esqueço de falar aqui, que é um texto que, se a gente for ter uma visão
igual a do protestante, a gente vai ter que dizer que Jesus era um herege. Você sabe por quê? Vai lá para Lucas 16 aí na sua Bíblia. Pega aí. Lucas capítulo de número 16. O protestante diz que quando uma pessoa morre, ela fica dormindo esperando Jesus voltar, né? Isso é mentira. Que fica inconsciente ao corpo e não à alma. Mas vamos lá. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Olha o que é que diz. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Opa, presta atenção. Lá no versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Se uma pessoa morre e fica inconsciente, como é, meu Deus do céu, que esses homens estavam conversando, se eles estão inconscientes? Mais um texto da Sagrada Escritura que mostra a mentira protestante, que mostra claramente que os protestantes estão mentindo. Versículo 25 diz: Disse, porém, Abraão: Filho, basta-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai. Veja, ele sabia o que estava acontecendo até na casa do pai dele. Então, essa história de dizer que os mortos estão inconscientes, me perdoe, meu irmão, mas você está errado, viu? Os mortos, na verdade, você pensa que eles estão mortos lá inconscientes, eles estão mais conscientes do que nós. Porque Hebreus 9, 27 diz que o homem há de morrer uma única vez e logo em seguida vem o juízo. Louvado seja Deus, né? Acredito que eu esclareci para vocês aí. Muita coisa, eu tô com sede, viu? Acredito que até vocês ficaram com sede, né? Que Deus abençoe cada um de nós. Você que quer me levar para pregar no seu grupo de oração, é bem facinho. Ligue para minha esposa, Patrícia Linhares, ela é responsável pela minha agenda. Eu só não chamo ela aqui para vocês verem porque ela fica tímida, irmãos, né? Ela tá bem ali, me ajudando ali no notebook, divulgando o vídeo, né? Mas eu amo ela. Você pode ligar para minha esposa, o DDD é 88, o número é 997125260. DDD 88, o número é 997125260, tá? Quero mandar um abraço para a galera de Camusim. Vou estar viajando amanhã para Camusim, aqui mesmo no estado do Ceará, para pregar a palavra de Deus. Vai ter um encontro lá nesse final de semana. Sintam-se convidados, tá bom? Nesse mês vai ser uma bênção e eu tenho certeza que Deus vai agir muito. Setembro está chegando aí, desse ano de 2017. Vou estar na Paraíba pregando, vou estar em Pernambuco, vou estar em algumas missões em Fortaleza. Você que quer se manter informado, né, sobre... a Patrícia tá me dando umas pescas ali. Fala a passagem. Não, sabe.
Falar o meu WhatsApp, né? Que é o mesmo WhatsApp. Ah, tá bom. Esse número que eu passei para vocês é o número da minha agenda, certo? Quem quer agendar alguma coisa, liga, entre em contato pelo WhatsApp da Patrícia, DDD 88, o número é 99712-5260. Quem quiser falar comigo no meu WhatsApp pessoal, certo? Você anota aí, DDD 85, o número é 99613-3593. DDD 85 913-3593, tá? Eu tenho um grupo no WhatsApp que é dos pregadores, né? Do Brasil, né? Brasil Pregadores. Você que é pregador, deseja fazer parte desse grupo no WhatsApp, manda um oi no meu pessoal, tá? Que se tiver vaga ainda, eu te coloco lá pra você tá aí interagindo com a gente, tá bom? Então, galera que ainda não me segue no YouTube, coloca lá Missionário Daniel Silveira, se inscreva no canal. E você que ainda não me segue no Face, bota aí Daniel Silveira Fonteles e me siga no Face. Quero mandar um abraço para todos vocês. Salve Maria Santíssima, esse foi só o primeiro, né? Já montei até o cenário aqui, tô com um ambão aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar vocês aqui, meu ambão. Aqui o ambão, ó. Aê, tá tudo mais organizado, né? E eu tenho uma notícia boa, viu, para dar a vocês. Os pregadores da obra missionária vão estar pregando aqui nesse lugarzinho aqui que eu preparei. A gente vai ter pregações, vamos fazer como que retiros online. Olha aí que coisa boa. Você aí na sua casa vai receber oração, vai receber pregação, uma bênção de Deus. Então interceda pela nossa evangelização, tá bom? Um abraço a todos vocês, uma santa noite, até a próxima. Salve Maria.